Graça e paz do nosso Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC. Nossa breve reflexão tem a ver com uma situação muito comum nos nossos dias, que é a polarização, que é esse estado onde as pessoas estão sempre rompendo, sempre se desconectando de pessoas. A Bíblia tem um nome para isso, né? Um nome no campo do ensino das Sagradas Escrituras, que é a morte. E o texto de Romanos, capítulo 5, nos dá alguma luz, né? Por que é assim? Por que as pessoas rompem tão facilmente com outras pessoas, rompem com instituições sérias, às vezes com a ética, com a moral, e até mesmo elas rompem consigo mesmo. E Paulo dirá isso, né? Que por um só homem, né? Romanos 5, versículo 12, um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Então, a consequência da desobediência, o termo na língua original hamartia, diz respeito àquele princípio atuante que rompe e que leva as pessoas à desconexão. Ele diz assim: a morte passou para todos os homens, ou seja, todos pecaram. O dom de Deus, o dom gratuito de Deus, realiza novamente essa religação, essa reconexão. Esse é o dom gratuito. Pela ofensa de um, diz ele no versículo 15 aqui, morreram muitos, mas muito mais, e muito mais, e muito mais, de maneira abundante. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, quando a gente pensa nessa maneira de existir, né, tão assim ruim, tão difícil, às vezes pessoas que você tem carinho e que você gosta, tem uma história muitas vezes, né? Por conta de situações externas ao teu relacionamento, rompem, se desconectam, se desligam, se distanciam de você por conta de assuntos assim que certamente estão bem longe de você, mas que de uma certa forma afeta a sociedade como um todo, afeta grupos, afeta famílias e às vezes esse assunto acaba afetando a própria pessoa de maneira que a gente deixa de viver o melhor da vida. Isso é uma característica da humanidade, do ser humano. O ser humano, ele tem esse princípio atuante em si e por isso que a única maneira de interromper, de segurar o poder desse princípio que a Bíblia chama de pecado é por meio de uma atividade externa a nós. Somente o Criador pode realizar esse tipo de intervenção. Por isso, a salvação que vem por meio daquele que cumpre, que obedece, aquele que tem poder para obedecer e cumprir, uma vez que o contexto de Romanos diz que todos pecaram e a gente não tem mais, né, o ser humano não tem mais força, não tem mais como pagar por esse pecado, ou seja, não tem mais como vencer essa corrupção, não tem como mais desfazer o poder da morte. Portanto, só Deus, e ele fez isso por meio da pessoa de Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade, por amor, por tomar uma decisão, para ter novamente uma família, um grupo, um povo para si. Por isso, a importância de nós compreendermos o que é que a revelação fala a respeito da nossa real condição e, mais do que isso, como é que a gente volta a ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida onde os relacionamentos eles duram mais, eles na verdade devem durar, devem permanecer pela vida toda. Isso é possível por meio da atividade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, reflita, medite, leia um pouco mais, leia Romanos e se aprofunde aí no conhecimento do que de fato é essa salvação que foi operada por meio da atividade do Salvador, do Senhor, pela boa notícia, pela palavra que entra, muda a nossa maneira de pensar e mais do que isso, nos faz enxergar
melhor o outro e também nos leva a um amor genuíno. Excelente semana, Deus te abençoe sempre sob essa maravilhosa graça.